tínhamos falado, qual foi a última lição nossa? Nós falamos sobre a preparação de uma noiva para Isaac. Quem lembra disso? Vocês lembram que Eliezer, o servo de Abraão, foi comissionado por Abraão para ir buscar uma noiva para ele, para Isaac, lá na terra dos parentes de Abraão. E ele chegou lá e ele falou assim para Deus: Senhor, eu preciso de um sinal do Senhor. Eu não posso chegar aqui e pegar a primeira que eu ver. Eu preciso ter sabedoria. Eu preciso ter noção de quem o Senhor quer. Isso é legal demais, né, irmãos? Porque se você quer fazer a vontade de Deus, você não pode ser afoito. Você tem que ser prudente. É ou não é? Você não pode dar passos adiante de Deus. Quantos de vocês querem dar passos seguindo Deus? Amém? Você tem que dar passos após aquilo que Ele comanda você. Amém? E esse homem, ele foi esperto. Ele falou assim: Senhor, eu vou chegar aqui nessa cidade, não conheço ninguém. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no poço. Porque ele sabe que no poço, todas as mulheres, as jovens da cidade vão vir à tarde buscar água. Ele falou: opa, essa é uma oportunidade legal para mim. Porque em vez de eu ficar fazendo uma pesquisa de Ibope de casa em casa, eu vou pegar todas elas de uma vez num display, vou bater o olho. Olha só que inteligente o cara. Eu vou bater o olho em todas. Aquele momento do Facebook da cidade, em que as mulheres se reuniam para buscar água, né? E ali ele falou para Deus, no espírito dele, ele falou assim: Senhor, eu te peço uma coisa, que a mulher que o Senhor preparou para Isaac seja aquela a quem eu pedir água. Ela não ofereça água não somente a mim, mas a todos esses 10 camelos que eu tenho, porque aí eu saberei que essa mulher é do Senhor mesmo, porque dar água para 10 camelos é trabalho, né? Aí foi exatamente o que aconteceu na vida dele. Naquele momento ele orou e a palavra de Deus diz que antes dele acabar de orar, chega uma moça linda ali perto dele, né? Então, pelos acontecimentos, Eliezer, o servo de Abraão, tinha plena certeza que Deus estava dirigindo as coisas. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quantos caminhos? Todos. Todos os seus caminhos. E Ele fará o que com você? Ele endireitará a sua vida, Ele endireitará as tuas veredas, caminhos. Sabe qual é o problema do crente que é incrédulo? Ele não confia em Deus. Ele tem Deus, mas não usa Deus. Ele deixa Deus no armário. E a palavra de Deus diz assim: olha aqui, o verdadeiro relacionamento com Deus é uma unidade. Eu preciso aprender que eu devo estar buscando ao Senhor de todo o meu coração e não devo apoiar no meu entendimentozinho, porque isso daqui, irmãos, é um peanut brain. A gente não consegue figure out as coisas, a gente não consegue antecipar, a gente não consegue entender o mecanismo, prever os mecanismos de todas as coisas. Essa é a verdade. Nós precisamos que Deus nos dê luz para o funcionamento de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e Deus tem prazer nisso. Isso é legal com Deus, é que Ele tem prazer em de nos mostrar os caminhos a seguir. Foi o que aconteceu com esse homem, Eliezer, né? Então, quais são as evidências da direção divina que Deus dirigiu aquele cara? Vamos ver. Primeiro, as ações e as atitudes da jovem mostraram que esse cara estava no caminho certo. Antes de terminar a oração, Rebeca apareceu no poço, né? O surgimento repentino daquela menina junto a ele foi a resposta de Deus para aquele sujeito. Muitas vezes você está numa situação em que você não sabe o caminho a seguir, é uma coisa difícil. Você precisa tomar uma decisão e você não sabe o caminho a seguir. Você agora tem um Deus, amém? Você tem um Deus que diz assim para você: eu quero ser o dirigente da sua vida. Você quer ver uma coisa legal que Deus faz conosco? É que quando você não tem saída nenhuma e Ele mostra, você sabe que é Deus, você não tem dúvida. Né? Senhor, eu preciso vender aquela casa em Minneapolis, Minnesota. Caramba, vocês estavam vendendo aquela casa lá. Quanto tempo vocês estavam vendendo aquela casa? Uns 4 anos? 5 anos. Até que eles chamaram o Senhor. Não foi isso? Senhor, 5 anos não dá mais, pai. A gente precisa do Senhor. Deus falou assim: começa a me agradecer pelo negativo. E ela falou: pô, isso não faz sentido.
As coisas com Deus não fazem muito sentido. Não te apoias no teu próprio entendimento. Tá bom, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse negativo. Eu não sei porque que a gente não está vendendo essa casa. Aleluia, glória ao teu nome. Deus mudou a imobiliária. Pá! Assinou o contrato essa semana. Você fala assim, vai. Isso é coincidência? Amados irmãos, no reino de Deus não tem coincidência, existe cristocidência. Né? As ações dessa menina mostraram para aquele homem que ele estava no caminho certo. Não podia ser obra do acaso. Ora, Rebeca é um símbolo da igreja de Jesus Cristo. Vocês já sabem disso. Qual foi a atitude daquela menina para com aquele servo de Deus? Porque Eliezer não era só servo de Abraão. Aquele cara era um crente genuíno no Deus de Abraão. Representante do reino de Deus. Qual foi a atitude de Rebeca para com Eliezer? Ela serviu aquele homem de todo o coração. Ela não teve desprendimento. Ela serviu. Ela é um símbolo da igreja. Igreja é você. Igreja sou eu. Somos nós. O que nós devemos fazer? Nós devemos ser como Rebeca para esse mundo que chega a nós em busca de soluções, em busca de saídas. Você deve apontar o caminho para aqueles que ainda não têm um caminho. Diga amém. 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 Amém? Qual foi a segunda coisa que mostra que ele estava na direção divina? É que as aparentes coincidências foram dirigidas por Deus. Aleluia. Amém? Foi impressionante as coisas que aconteceram. Impressionantes, porque ele foi pedindo cada detalhe e Deus foi cumprindo, não é isso? Ele pediu cada detalhe, Deus foi cumprindo. É coisa maravilhosa quando acontece isso. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que se for para eu ir lá e tal, o Senhor faça isso, me dá um entendimento de Deus. Tá bom. Pá. E você vê a mão divina nisso, ok? Agora, havia uma probabilidade, ainda que remota, dessas coisas acontecerem por acidente. É quase impossível, mas poderia acontecer por acidente. A menina chegar com um cântaro, oferecer água para ele e para os camelos. Todo mundo pode falar assim, sabe o que o incrédulo diz? Ah, isso é coincidência, cara. Isso não é mão de Deus, isso aí pode acontecer. Existe uma probabilidade de ganhar na loteria, eles falam. Né? Agora o que eu quero trazer neste ponto aqui para você é o seguinte, eu quero trazer sua mentalidade para o reino de Deus. Veja. Na mente do crente, as coisas improváveis e as prováveis, todas elas estão debaixo do governo divino e cooperam para a vontade de Deus. Em outras palavras, não existe coisa que aconteça que não esteja debaixo do governo glorioso da mão de um soberano Deus. Aleluia. Amém? A terceira coisa que a gente aprende aqui é que ele faz uma pausa para ver se a divina providência continua dirigindo. Ou seja, ele recebeu todos os sinais que ele havia pedido, mas mesmo assim ele não é afoito e sai falando, aleluia, chegou a mulher. Ele tem sabedoria, ele vai na manha, como diz o brasileiro lá no Brasil. Ele vai na manha. Ele está vendo as coisas de Deus acontecerem, mas ele quer ver o desenrolar, até onde Deus vai levando. Às vezes o crente atrapalha o projeto de Deus, fala assim, obrigado Senhor, o Senhor já mostrou tudo, agora é comigo. Né? Não, espera mais um pouco, né? Espera mais um pouquinho. Sabe por quê? O versículo 21 dizia assim, sem dizer nada, o homem observava a moça atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Então o que ele fazia? Ele já tinha recebido todos os sinais, mas ele observava atentamente o que Deus ia continuar a fazer a seguir. Amém? A quarta coisa que a gente aprende aqui é que ele age em cima da direção que ele recebe. Irmãos queridos, isso é importantíssimo. Se você está pedindo um sinal para Deus, uma direção para Deus, e Deus te dá, agora é hora de agir em cima daquilo que você recebeu. Tem crente que pede as direções de Deus e Deus mostra e fala, obrigado Senhor, agora eu vou ficar na minha aqui, e não anda naquilo que Deus mandou de fazer. Está errado. Se você pede um sinal para Deus, você tem que agir em cima daquilo que Deus te dá. Tem um ditado que diz assim, se você não crê em milagre, você não deve pedi-los. Porque se acontece, você não pode dizer que é coincidência. Ah, Senhor, se for da tua vontade que passe agora uma estrela cadente aqui. Bom, isso foi uma coincidência. Tá certo isso? Não.
Se você não crê em milagre, não pede. Porque se acontecer, você tem que dar glória a Deus. Porque Deus não brinca com você. Você não pode andar na fé e na carne ao mesmo tempo. Ficou claro ou não? Então o versículo 22 diz assim: quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. O negócio ficou interessante aqui, começou a ficar interessante para a Rebeca. As mulheres gostam dessas coisas. Né? Porque esse negócio que ele deu para ela era preciosíssimo. Mas esse negócio aí, irmãos, não era o presente da noiva ainda. Presta atenção aqui, ó. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Uau! Ok? E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sabe o que é esse pendente de ouro que ele deu para ela? Era um brinco de nariz. Para quem não sabe, a cultura hebraica, as mulheres usavam um brinquinho de nariz de ouro. Elas tinham a nariz na esquerda furada e ficava um pendentezinho de ouro aqui. Olha que chiquezinho. Agora preste atenção. Interessante isso aqui, irmãos, porque aí você vai conhecendo um pouquinho da cultura hebraica. Há quantos mil anos isso foi atrás? Quantos mil anos? Nossa, é uma moda antiga, né? Se você pensa que piercing é uma coisa nova, meu filho, você tá por fora. Agora, a coisa que você não percebeu aqui é que essa irmã não poderia entrar em algumas igrejas pentecostais desse jeito. Agora, preste atenção. Esses presentes aqui, o pendente de ouro, de nariz, e essas pulseiras de ouro, não foram o presente de noiva ainda. Porque ele não poderia dar um presente de noiva, ele não chegou nem nos finalmente ainda. Ele não falou com o pai da noiva, ele não deu a prenda da noiva, né? Ele não sabe nem se ela vai ser aceita, se ela vai aceitar a proposta. Então, veja, isso daqui é a preparação, é o tira-gosto do negócio, para ela começar a se acostumar com a ideia. Essa é a inteligência do caboclo. É verdade, irmãos. Sabe qual que é o problema de muitos crentes? Não usa inteligência. Ah, Deus tem que fazer todos os milagres, eu não tenho que fazer nada com sabedoria. É assim que tem que ser, irmãos? Você tem que ter sabedoria para todas as coisas. A palavra de Deus diz que quando você dá um presente para alguém, você prepara caminhos. Está escrito. Sabedoria. Você quer chegar lá? Agrada aqui. Pô, pelo amor de Deus. Isso é Bíblia sagrada. Dá um agrado, vai chegando devagar. Não fala assim, não, é da vontade de Deus que essa moça seja de Isaac. Tá! Não, vai preparando o caminho. Não é verdade? Aí ela responde assim: sou filha de Betual, o filho que Milca deu a Naor. Naor é irmão de Abraão. Okay? Respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Agora, o que Eliezer faz quando ouve isso? Ele louva a Deus, né? Eliezer louva a Deus. Diz assim: então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Então, irmãos, esse servo de Deus, você tem que imitar essa postura sempre. Adoração tem que ser uma marca constante da sua vida. Algo acontece com você, você adora ao Senhor. Deus te mostra um caminho, não vai seguindo sem agradecer o que Ele te deu. Tem que ser por etapas. Ele te deu algo aqui, ajoelhe-se. Deus, obrigado por essa etapa. Eu vejo a tua mão nisso. Glória ao teu nome. Essa é a genuína atitude de um crente. Porque ele vai te levar para uma outra etapa. Mas você agradeceu e louvou ele aqui nesta etapa. Foi claro ou não? Esse cara está fazendo isso o tempo inteiro. E essa moça agora começa a observar, porque ele começou a orar na frente dela. Essa oração aqui foi feita na frente dela. Ela começou a observar algo. O que ela observa na oração dele? Primeiro, ela observa que ele veio da parte de Abraão. Ora, ela conhece esse nome. Os irmãos estão entendendo. Ela conhece toda a história de Abraão por tabela. Ela sabe que Abraão é servo de Deus, tem uma aliança com Deus. Ele saiu do meio da parentela dele, porque Deus falou assim: vou fazer de você uma grande nação. Ela conhece tudo isso. A Bíblia não estava escrita ainda. A Bíblia era boca.
era tradição oral. Todos eles sabiam da vontade de Deus de boca em boca. E ela sabe agora que esse homem está vindo de um santo homem de Deus. Amém? Então agora ela começa a ficar excitada espiritualmente, porque ela também é uma crente genuína em Deus, ok? Então veja só, todas as pessoas envolvidas na história reconheceram a mão de Deus naquilo que estava acontecendo. Quantas pessoas iriam ser envolvidas naquela história? Muitas pessoas. Né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmãos. Quando uma coisa é de Deus, todos os detalhes, até os mínimos detalhes, serão acertados na sua vida. Guarde isso. Se você tem um gravadorzinho na mente, aí grava. Quando uma coisa é de Deus, todos os detalhes, até os mínimos, eles serão acertados não por você, por Deus. Você vai ver as coisas se encaixando de uma maneira gloriosa, porque é Deus na parada. Ninguém impede. É muito maravilhoso ver a mão de Deus assim. Amém? Então vamos ver aqui o versículo 28. Diz assim: a jovem correu para casa e o que ela fez? Contou tudo para a família de sua mãe. O cara ficou lá para trás. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Quando ele escutou aquilo, Labão é um cara crente, ele entende a palavra de Deus. O que ele fez? Ele saiu apressado até a fonte onde estava o homem, para conhecer o homem. Pois tinha visto o quê? O pendente, olha só, o tal do pendente está funcionando, certo ou não? Ele tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã. E ouviu Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse... O que foi que ele disse para Eliezer aqui? Veja. Ele disse assim: venha, bendito do Senhor. Uau! Por que ficar aí fora? Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Não é? Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Veja. Quando eu digo que toda a família começou a se envolver na trama divina, primeiro, a menina sai correndo e fala para a família: tem um cara aí que diz que veio da parte de Abraão, gente, o cara veio, me deu isso, ele falou, ele orou a Deus, eu estou interessado nessa história. Labão, ouvindo aquilo, ele se antecipa e vai até o homem e trata o homem de qualquer maneira? Não, ele chama o cara de servo de Deus, irmão. Ele está entendendo que tem alguma coisa de Deus envolvida ali. Vocês estão entendendo isso? O crente tem que ter feeling. Tem que ter faro divino. Senhor, isso é mão divina. Quando você começa a ficar mais maduro, você tem os sentidos exercitados para discernir as coisas de Deus, diz a palavra de Deus. Uau, isso é de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Diga, eu vejo a mão de Deus. Quando você tem feeling. Labão tem feeling. Ele chega para o homem e não fala: ei, Zé Mané, não. Ele fala: ei, servo de Deus, não é justo que você fique aí, venha para minha casa agora. E quando ele chega lá, ele está com aqueles 10 camelos, aquela carga toda, e fora os caras que ele tinha trazido. Aqui o texto não está falando. Ele tinha trazido alguns empregados de Abraão junto com ele para ajudar naquele negócio todo. Tinha um bocado de gente, ok? Aí o que Labão faz? Labão faz o serviço de cortesia da hospedagem comum daquela cultura. Ele chega, descarrega todos os camelos para o cara não toca nos camelos. É ele que tira tudo, é ele que dá comida para os camelos, é ele que lava os pés dos hóspedes. Era um costume de hospedagem, mostrando honra para aqueles que chegavam na casa das pessoas, ok? Versículo 33 diz assim: depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Disse Labão: então fale. O que ele falou aqui? Ele disse que ele não comeria até ele falar o que ele tem para dizer. Irmãos, era próprio do senso de responsabilidade daquela época nunca comer enquanto não se fizesse aquilo que Deus mandou fazer. No tempo de Davi, Deus falou assim para o profeta Samuel: Samuel, eu quero que você saia daqui, pegue uma botija de óleo, vai até a casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E eu vou te dizer quem é.
Samuel sai com aquela botija de óleo e vai até a casa de Jessé. Quando ele chega lá, Jessé chama todos os seus filhos na presença de Samuel. E vai entrando um por um na sala onde o profeta estava. E o profeta está de pé e tem comida preparada. O banquete está preparado. Aí ele começa a mandar entrar um por um. Quando entra o primeiro, aquele bonitão, grandão, maravilhoso, ele falou, esse é o rei que Deus preparou. Porque ele olhou a aparência do sujeito. E Deus falou pelo Espírito. Não, não é esse, porque Deus não olha a aparência do homem. Deus olha o interior do homem. E foi passando um por um, e acabaram 6 filhos de Jessé. E Deus não falou dentro de Samuel qual dos filhos seria o rei. Aí o Jessé falou assim, vamos comer, profeta? Ele falou, não, eu não posso sentar para comer enquanto eu não achar quem é o servo de Deus, o próximo rei de Israel. Vem cá, você tem mais algum filho? O cara desconsiderava tanto Davi que nem chamou para conversa. Davizinho estava lá cuidando das ovelhas, era o menor de todos, não tinha nem sido chamado pelo pai. Então manda chamar esse menino, porque enquanto ele não chegar aqui, eu não sentarei para comer. Ok? Irmãos, quando Davi entra na presença do profeta Samuel, o Espírito de Deus toma Samuel. E Deus fala assim, este é o homem que eu me agrado e será o rei de Israel. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus falou assim, não atentes para a sua aparência, porque eu escolhi ele para ser o meu rei sobre Israel. Amém? Irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida tem que estar acima de apetites. Amém? A gente tem que colocar a vontade de Deus acima de diversão. Eu não me divertirei. Serve ou não serve? Enquanto eu não fizer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não dedicarei tempo ao Facebook enquanto hoje eu não dedicar tempo ao Senhor. E assim por diante. Então veja. E ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito. E ele se tornou muito pobre, é isso? Não. Se tornou muito rico. Deus deu ovelhas e bois para ele, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Irmãos amados, casamento envolve espiritualidade, envolve finanças. Esse cara é inteligente. Ele vai pegar uma moça agora de uma família e vai levar para Deus sabe lá onde. Ele já vai dando o resumê do noivo. Vocês estão entendendo? Olha o resumê do noivo. É o seguinte, Deus abençoou Abraão, ele se tornou muito rico, deu ovelhas e bois, que era uma riqueza danada na época, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos, mansões e mercedes. Deus abençoou esse sujeito. Agora, continuando, ele vai dando primeiro o cartão de visita para que a noiva fale assim, interessante. E o pai também, né? Porque o pai não vai deixar uma noiva sair. Eu acho que isso foi perdido na cultura de hoje, né? Hoje em dia o sujeito chega e leva a moça de qualquer maneira, né? Antigamente não era assim, não. Quero saber quem é você, cara. Me mostra quem você é. É a proteção do valente na casa. Hoje não tem mais valente nenhum, né? Ok. E ele disse assim, e meu Senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu estou vivendo, mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então eu perguntei ao meu Senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele me respondeu, o Senhor a quem eu tenho servido enviará o seu anjo com você. Enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte.
Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, me dê de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse, por favor, me dê de beber. E ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. E eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? E ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. E então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em direção ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dela a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, diga-me. E se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Amém? Aqui está a proposta do sujeito. Ele chegou, contou toda a história para a família de Labão, o pai da noiva. Aqui Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Interessante, né? Nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, aí sim ele apresenta os presentões que Abraão tinha mandado, ok? Curvou-se até o chão diante do seu senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Ele já tinha passado lá na 25 de março. Né? Rapaz, lá no São Paulo tem a Rua das Noivas. Eu sei que tem. Mas esse cara veio de uma Rua das Noivas chique. Ele trouxe vestido para a mulher já. Olha que interessante, né? A Bíblia. O que mais que ele trouxe? Deu também presentes valiosos a quem? Vão agradar também o irmão. O irmão também precisa se agradar. E a mãe, a sogra, então, meu Deus, está aqui para a senhora dobrado, porção dobrada, aleluia. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Agora era a hora de comer e beber. Tudo tem sua hora, né? Chegou a hora do churrasco. Aleluia. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, tá certo ali? Depois, cadê? Aí. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixa a jovem ficar aqui mais uns 10 dias. Mãe é mãe, né? A menina vai, rapaz, mas deixa mais uns 10 dias aqui a menina com o moço. Então você poderá partir. Mas ele disse, não me detenha agora, que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Tem que ter alguma opinião também, a menina, né? Chamaram a Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Sim, eu quero ir. E a igreja diz, né? Respondeu ela. Isso dá um filme, dá não, irmão? Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. A visão hebraica sobre a descendência é uma coisa fantástica, irmãos. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher daquela época tinha uma mentalidade de que a gente contempla só o presente. Eles falam assim, as gerações que virão serão coisas gloriosas do Senhor adiante. Eles têm essa visão, eu quero que você tenha essa visão. Você sabe o que acontecerá com o seu neto, seu bisneto, seu tetraneto? Tudo depende da herança espiritual que você deixar hoje para eles. Amém? Eu costumo falar isso. O seu neto tem que pensar assim, poxa, mamãe, vovô e vovó eram homem e mulher de Deus, mulher de oração, né? Gente divina. Né? Quantos de vocês tiveram pais crentes e mães crentes? Gente que oravam mesmo. Vocês sabem o poder disso.
A mãe do Márcio deve ter orado por ele aí quase uns... Quantos anos? Uns 10 anos, 20 anos talvez. Né? Oi? Então, mãe e pai crente são uma coisa poderosa. Sabe por quê? Porque deixa a herança espiritual para os filhos. O cara vai rodar para tudo quanto é canto, mas ele vai lembrar da mãezinha dele orando. Ele fala, Deus, eu não posso largar isso. Isso está dentro do meu DNA espiritual. Não é verdade? Então, eles pensavam dessa maneira, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares. E verdadeiramente isso aconteceu, irmãos. Rebeca é mãe de uma geração tremenda de gente. Esses judeus todos que estão aí, é tudo descendente dessa raça. Né? Muito bem. Então diz assim, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Né? Isaac, agora olha a cena de filme, né? Cena de Hollywood. Os caras estão chegando de camelo. Lá vem Rebeca num camelo, os caras todos voltando para Abraão. Isaac tinha voltado de uma cidade chamada Beer-Lahai-Roi, que habitava no Negev. Ok? Certa tarde, ele saiu ao campo para fazer o quê? Interessante essa postura. A meditação é parte da verdadeira espiritualidade. Você não pode viver a vida sem ponderar nas coisas de Deus. A sua cabeça não pode estar só envolvida com o que está rolando ao seu redor. Você precisa de um tempo consigo mesmo e com Deus, periodicamente. Isso é histórico, isso é bíblico. Jesus fazia isso, Davi fazia isso. Todo mundo que é de Deus tem que fazer isso, senão você pira espiritualmente. Você não tem estrutura, você precisa se retrair, você precisa sair fora de gente, de filho, de marido, de mulher, de cachorro, de Facebook. Você precisa sair um pouco disso e ir para um lugar sozinho, ficar no silêncio, aprender a estar com Deus. Senhor, eu preciso ser mais sensível às coisas do Senhor. Se você não se dispuser a isso, você nunca vai ganhar essas coisas. E esse cara está fazendo exatamente isso. Né? Diz aqui o texto. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, ele viu que se aproximava um camelo. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Está aqui ela. Está aqui o Isaquinho aqui. Né? E ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem? O texto fala homem, mas a verdade é gato. Quem é aquele gato? Ops, quem é aquele senhor que vem pelo campo ao nosso encontro? Né? Agora eu quero falar uma coisa interessante, que eu brinquei aqui com esse negócio. Irmãos, Deus não faz nada errado. Ele preparou uma noiva para o Isaac e ele não trouxe uma mulher que não fosse do gosto do cara. Não é legal isso? Pô, Senhor, o Senhor me preparou, é esse negócio aqui? Não, isso não é de Deus não, é do diabo. Leve embora! É isso? Ah, solteirões e descasados. Oh, Jesus, agora Deus vai falar, agora eu vou usar a minha boca profética. O Senhor sabe preparar alguém para você. Amém. Mas você é afoito demais. E você só pega tribufo. Eu vou cortar essa passagem aqui, viu, YouTube? Eu vou fazer uma edição. Mas Deus tem o poder de preparar para você. Pô, quando Deus faz as coisas, cara, a luva se encaixa na mão. Glória ao nome do Senhor. Porque quando esse cara olha para a mulher, você vai ver já já, ele fala assim, Deus é glorioso, Deus de meu pai Abraão, né? Porque ele sabe que aquela é a mulher da vida dele, do sonho dele. Deus é maravilhoso, cara. Né? Vamos lá então. Aí ele respondeu assim, opa, olha os olhão da Rebeca. Ele disse assim, é meu senhor. Respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu, que era um costume da época. A modéstia era parte da cultura. A mulher não se afoitava a se mostrar rapidamente para o homem. Que é meio diferente de hoje, né?
Então, depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Diz assim: Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então, olha só. Naquele tempo, os casamentos não eram assim, feitos no papel, cartório, não. E isso me ensina algo muito poderoso, irmão. Na mentalidade de Deus, sabe o que significava um casamento? Quando o homem tomava sexualmente uma mulher, ele estava fazendo um pacto de corpo e alma e espírito com um ser humano. O verdadeiro casamento é sexo. Quando alguém faz sexo com um outro parceiro, uma mulher, um homem faz sexo, a palavra de Deus diz que eles já estão formando um corpo. É por isso que não deve haver fornicação. Faz sexo com um aqui, faz sexo com outro aqui, porque você está se casando com todos eles. E está havendo um desencadeamento espiritual maligno. Ok? Nós precisamos de uma orientação de Deus para que haja um casamento para nós. Se nós já tivemos um casamento passado, então a gente tem que pedir graça a Deus para que esse próximo que venha seja de Deus, para que a gente não precise mais ficar trocando de pneu e fazendo mudanças de acessórios. Porque na verdade, o que aconteceu com esse cara? Ele não chamou o pastor da igreja para casar ele, chamou? Ele não chamou o padre, o rabi, o rabino. Ele não chamou todos os anciãos da cidade para fazer testemunha. Ó, aqui está minha noiva maravilhosa, nós vamos casar. Cadê o pai, mamãe? Ele olhou para ela, diz a palavra de Deus o seguinte: olha o casamento, o que é? Ele levou aquela moça linda para a tenda de mamãe. Mamãe tinha morrido, certo? Mas a tenda de Sara, cara, tinha um conforto, ar-condicionado, frigobar, vinho. Como é que você sabe? Ah, eu estava lá. Olha só, a imaginação das irmãs. Porque a mulher era rica, era ricaça, sim ou não? Se você contextualizar a Bíblia, você pode entender isso. Ele leva essa moça para a melhor tenda, a tenda de mamãe. E a palavra de Deus diz que quando ele amou essa mulher, ele não amou no sentido agora, aleluia, romântica. Amou aí significa que ele conheceu ela, e os dois tiveram um momento glorioso, de fogo de artifício, né? E a palavra de Deus então diz assim: assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Ô, consolação boa danada, né? Quando a mãe morre e o sujeito busca uma consolação dessa, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Agora aqui a gente está aprendendo muita coisa com esses caras, né? Deus está falando muito conosco. Amém? Essa lição, irmãos, fica para nós hoje, que a gente tem que seguir o modelo desses caras no seguinte ponto: buscar a vontade de Deus em cada detalhe da nossa vida. Semana que vem nós vamos partir para outra lição. Eu peço aos irmãos que não faltem, apesar da gente estar gravando, mas aqui a nossa presença é fundamental, né? E eu quero orar com vocês, só para a gente terminar nosso culto, hein?